Olá, eu sou a Denise Galvão, sou facilitadora de meditação para crianças e adultos. É um prazer fazer parte do movimento Respira, um movimento que vem trazer um pouco de paz e tranquilidade para as pessoas nesse momento de quarentena que nós estamos vivendo. Eu tenho um projeto que se chama Medita Ação, que é um projeto de meditação voltado para a escola pública e privada, onde eu faço treinamento de professores e também faço práticas com os alunos, para que eles possam adquirir a cultura da paz, a cultura da paz interior, de se observar, tanto o professor quanto o aluno, da gente se olhar, se observar. E a meditação ela é um instrumento muito eficaz para isso, porque ela é uma técnica simples, ela é uma técnica acessível e ela é uma técnica que traz bem-estar em apenas 15, 20 minutos. Então o que nós vamos falar hoje? O que nós vamos falar nesses 3 encontros do Movimento Respira? Nós vamos falar um pouco sobre o cérebro da criança, como que ele funciona. Nós vamos falar de princípios para uma educação para a vida, não só aquele princípio acadêmico, intelectual e emocional, mas são princípios de educação para uma vida inteira. E nós vamos falar de técnicas de atenção plena. Quais são os métodos que a gente usa para acalmar uma criança quando ela está muito nervosa. Só que antes de tudo isso, eu não posso deixar de falar que o adulto que facilita a meditação para a criança, o adulto que trabalha com educação infantil, ou o pai e a mãe que quer ser um adulto admirável aos olhos de uma criança, ele precisa praticar aquilo que ele fala. Então não tem como a gente não praticar a meditação e querer que os nossos filhos pratiquem. Então é algo que é a base de todo um trabalho de calma, de paz interior, ele parte do adulto. Então, quando uma criança está muito agitada, quando a criança está muito nervosa e você para e respira e percebe o momento dessa criança, como que emocionalmente essa criança está? Muito agitada, muito nervosa, tá? E eu? Como que eu estou? Eu estou muito agitado? Eu estou muito nervoso? Então, primeiro eu preciso me acalmar para eu poder acalmar essa criança. Então, como que a gente faz isso? A gente não precisa responder aos estímulos que a gente tem de imediato. Você pode parar e observar, né? Aquela reação intempestiva que nós temos, muitas vezes, é do nosso cérebro reptiliano. E hoje nós já temos desenvolvido o nosso córtex pré-frontal, que é o desenvolvimento de um cérebro mais assertivo, de um cérebro subjetivo, de um cérebro que usa criatividade. Então, olhou uma reação. Você não precisa ter aquela reação, que é a reação do réptil. Olhou, para, respira. Você pode fazer até uma respiração sutil para não parecer muito que você está muito bravo, né? Você pode E essa respiração é uma respiração abdominal, onde você inspira pela barriga e expira voltando. Então você olha a situação, você respira e depois você reage. Antes de ter qualquer reação com uma criança que está nervosa, você precisa primeiro se acalmar. Para quê? Para que você primeiro se conecte com essa criança, com a emoção dela. Então você se conecta com ela abaixando na altura dessa criança. Você olha para os olhinhos dela, ela vai perceber a calma em você. E ela percebendo a calma em você, você já se conecta com ela. E depois você faz a intervenção, a argumentação que você gostaria de fazer. É importante dizer que o cérebro da criança ele é 100% emocional. Nós temos os 2 hemisférios, né? O direito e o esquerdo. O direito trabalha com as emoções e o esquerdo trabalha com a razão, mas os nossos hemisférios são responsáveis pela nossa percepção do mundo. Se eu sou mais emocional, eu trabalho com o meu hemisfério direito, ele trabalha mais o direito. Se eu sou mais racional, eu trabalho com o meu cérebro esquerdo. Então, o que eu preciso saber? Que a hora que eu vou fazer aquela intervenção com a criança, qual o hemisfério do meu cérebro está funcionando? Qual que eu estou ativando ali? Então, é muito importante você ter muito claro esse conceito na sua cabeça, que quando você está trabalhando com uma criança, você está trabalhando com o hemisfério emocional dela. É você, o adulto, é você que traz a razão, você que traz a parte racional para aquela criança. E qual que vai ser o modelo de argumentação, de tolerância,
que essa criança vai ter? Aquele que ela está convivendo, aquilo que ela está participando, que ela está vendo, né? Como que os meus cuidadores argumentam comigo? É de uma forma lógica, é de uma forma racional ou é descontrolado emocionalmente como eu? Então, a respiração, ela ajuda muito nesse sentido, de você se conectar com você e você poder oferecer, não só para você mesmo, mas para a sua criança, um comportamento mais adequado frente aos desequilíbrios emocionais que são totalmente normais. O que eu tô dizendo aqui, gente, não é que existe um equilíbrio 100% a todos os momentos do dia, não, mas o que eu tô querendo dizer é que existem possibilidades de você ter um comportamento mais calmo com a criança se você se acalmar antes. Então, essa é uma das bases para você acalmar uma criança, é você estar calmo antes. Existem alguns comandos que vêm da programação neurolinguística. A programação neurolinguística, ela é um programa que o nosso cérebro tem, que o nosso cérebro cria através da linguagem. Lembrando que o cérebro, ele não é inteligente, o cérebro é eficiente. O cérebro, ele vai reproduzir eficientemente o comando que você der para ele. Diferente da mente, tá, gente? A mente, ela é a parte subjetiva do cérebro. Então, o cérebro é o hardware, que é a máquina, e a mente, ela é o software, ela é a parte sutil, é ela que comanda o cérebro. Então, se nós tivermos um controle no sentido de observar quais são os nossos padrões, nos nossos comportamentos, nossos quadradinhos, né? A gente consegue dar comandos mais específicos para o cérebro. Em que sentido? Você está vendo que a criança está muito nervosa porque ela não quer dividir o brinquedo com o amigo. E você abaixa na altura da criança, isso chama-se rapport, porque você abaixa, então você fica no mesmo nível da criança e ela entende isso como um respeito com ela. Ao invés de você ficar de cima conversando com a criança, não, você se abaixa, você coloca olho no olho, você se iguala à altura da criança e você diz para ela, fala, olha, eu entendo que você queira brincar muito com o seu brinquedo e eu entendo também que você acredite que a outra criança não vai devolver, mas ela vai. Então, eu entendo que você esteja inseguro agora, eu entendo que você queira brincar com o seu brinquedo, que você não queira dividir, eu entendo, mas eu posso te dizer que quando a gente divide, a gente ganha um amigo. Eu posso te dizer que quando a gente compartilha, você pode compartilhar do brinquedo do seu amigo. Eu posso dizer que você vai ganhando flexibilidade. Quando a gente é flexível, a gente tem mais possibilidades de ser feliz na vida. Tem um livro, né, que fala O Cérebro da Criança, que é um livro muito legal, que fala que a gente tem que conversar muito com as crianças. Conversar, inclusive sobre os traumas. Que quando a gente fala para a criança, quando a gente conversa com a criança, a gente vai criando nela sistemas referenciais. A gente vai criando nela aqueles quadradinhos do cérebro, né? Então, quando ela precisar retornar a algum momento em que ela precise dividir o brinquedo com o amigo, ela vai ter uma caixinha lá que vai falar assim, eu posso dividir que eu não vou ficar sem. Eu posso dividir porque assim eu vou estar sendo flexível. Muitas vezes o conceito não está formado na criança, mas ela já tem o sistema ali. E esse sistema ajuda nas tomadas de decisões que ela vai, conforme a criança vai se desenvolvendo, ela vai criando sistemas de referência e padrões de comportamento. Então é muito importante eu lembrar isso também. E a questão dos comandos, né, de você ser específico do que você quer. Filho, por favor, retire seu prato da mesa. Você entende, né, que a criança ela precisa de comandos específicos para que ela possa... A criança ela é altamente colaborativa, ela adora ser colaborativa. A criança ela tem uma necessidade de ser vista, a criança tem uma necessidade de ser amada, a criança tem uma necessidade de ser reconhecida. Então, se você der comandos específicos para a criança, ela vai atender de pronto aquilo que você precisa. Lembrando que, como o cérebro delas é emocional, você também pode colocar um pouco de lúdico nesse comando, né? Fala, nossa, filho, vamos colocar agora seus brinquedos para dormir. Você entende? Crianças, agora nós vamos silenciar
o macaquinho que está dentro da gente, né? Que eu percebo que vocês estão agitados, você se solidariza com o sentimento da criança. Eu percebo que vocês estão agitados, isso para o professor. Eu percebo que vocês estão agitados, então eu preciso que vocês coloquem o macaquinho de vocês para descansar. Olha, macaquinho, senta aqui, descansa, que agora o Bruno e a Bruna, você pode, né, até falar alguns nomes, vão estudar. Eles vão se concentrar. São alguns conceitos que ajudam muito na prática do dia a dia com as crianças. Lembrando que as crianças, elas admiram os adultos. E como é ser um adulto admirável aos olhos de uma criança? Você precisa primeiro olhar para a criança como um ser integral, não como uma mini pessoa, não como um ser, como um mini-me, que nem eles dizem, né? Não, a criança ela é um ser integral, ela tem tudo ali dentro dela, né? Então você olha para aquela criança com reverência e respeito e você entende os sentimentos daquela criança e você nomeia os sentimentos da criança. Olha, você está nervoso, você está agitado, você está contente, você está feliz. Quando a gente fala com as crianças dos sentimentos que elas sentem, dos traumas que elas tiveram, é ótimo. Muitos pais e cuidadores acham que não devem falar de trauma com a criança. Pelo contrário, é aí que você deve conversar, é aí que você deve explicar, porque a criança vai tirando de dentro dela só as emoções e vai partindo para a razão. Ela vai conseguindo entender que aquele acidente de carro que ela teve, que foi horroroso e que teve muito pânico, muita briga, aquilo é normal, aquilo acontece, que a vida é assim. A gente, como adulto, precisa se trabalhar também os nossos traumas para a gente poder conversar com as crianças sobre os traumas dela. Recentemente, meu filho teve um problema na piscina e eu fiquei muito assustada com o problema na piscina. Não foi nada grave, só que ele tomou um pouco de água e tal. E eu percebi que ele ficou meio assim. E quando eu me lembrei desse conceito, eu conversei com ele sobre isso. Eu falei, filho, você se lembra de um dia que você estava na piscina de determinada forma, você estava sem boia, e você tomou um pouco de água? Então, filho, isso acontece. Importante é nós estarmos sempre seguros, na companhia de um adulto quando estiver na piscina. Você tem que estar com as boias de braço, então quando você não estiver com as boias de braço, você não entra. Então, conversar com a criança a respeito de coisas que são difíceis para ela também. Tá? Eu falei um pouco sobre os comandos, eu falei hoje, né, que o cérebro da criança é emocional. Eu falei hoje sobre alguns comandos de programação neurolinguística, até tem um livro que se chama Programação Neurolinguística para Criança, que é muito positivo. E agora eu vou fechar o vídeo com a respiração que eu falei lá no começo, né, que é para o adulto se acalmar antes de intervir. Uma birra, tá? Cabe ressaltar que tem birras que são planejadas. O adulto precisa colocar limite assim que ele percebe nessa birra planejada e o limite de uma forma segura e calma. Então você vai dizer, fala, olha, eu percebo que você não está bem, então eu vou me afastar para que você recupere a sua tranquilidade, depois nós voltamos a nos falar. Mas isso que você pede é inconcebível agora. Firme e devagar. A criança precisa que você fale devagar com ela, para que ela possa entender o seu comando. Vamos lá, a respiração, ela é uma respiração abdominal, tá? É uma respiração que vem da yoga. A hora que você percebe que você tá agitado, que você tá muito nervoso, você pega e inspira pelo nariz, só que você vai inspirar, é uma respiração abdominal. A sua barriga tem que ser projetada lá na frente, então você inspira, você expira pelo nariz e você contrai o abdômen. Você inspira pelo nariz, você expira e contrai o abdômen. Você faz essa respiração por 4 vezes. Essa respiração vai trazer de volta o equilíbrio do seu hemisfério direito com o esquerdo. E aí você consegue tomar decisões racionais para lidar com a sua criança naquele momento em que ela precisa. Lembrando que quem regula as nossas emoções é o nosso hipocampo, é o nosso sistema límbico, e dentro do sistema límbico fica o nosso hipocampo. Então, quando ele está sobrecarregado emocionalmente, ele funciona de uma forma descoordenada. Lembra que o cérebro é eficiente. Então, ele funciona descoordenadamente para que ele possa se equilibrar.
Quando a gente inspira e expira, a gente faz essa expiração por 4 vezes, nós vamos mandando uma mensagem para o nosso hipocampo que ele pode trabalhar com calma, que tá tudo bem e que tudo vai se regularizar internamente. Eu gostaria de deixar aqui as minhas redes sociais. Meu Instagram é ddgalvão_ e o meu Facebook também é esse. Eu sempre estou compartilhando lá conteúdos. O Movimento Respira também vai compartilhar aqui os conteúdos que forem gerados com esse objetivo. Deixa o seu like, compartilha com alguém que possa querer também saber como se relacionar melhor com a criança, com as crianças, né? Afinal, se tornar um adulto admirável é tão positivo para a criança quanto para a gente mesmo. Então, namastê, um prazer, eu espero que vocês estejam bem e que esse vídeo seja recebido por vocês com muito amor, tá? E que venha contribuir para uma relação saudável de vocês com vocês mesmos e de vocês com as suas crianças.